Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós vamos falar sobre dois personagens. Eu vou falar sobre o rei de Israel e sua esposa. Então, pega a tua Bíblia, pega teu caderno de estudos, ore ao Senhor, vem conosco. Vamos falar sobre mais dois personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Acabe e Jezabel. Acabe quer dizer irmão do pai. E o nome Jezabel pode ter dois significados. Pode significar Baal exalta ou Baal é marido. Em relação a Acabe, ele é filho de Omri. Nós não sabemos o nome da sua mãe. Ele foi o 7º rei de Israel e ele reinou por 22 anos. As passagens onde nós vamos encontrar a história de Acabe e Jezabel, elas estão entre 1 Reis 18, 29 e 22, 40. Existe uma intercalação de algumas outras histórias neste meio, não é desde o 16, 29 ao 22, 40, não é tudo sobre Acabe e Jezabel, nós temos algumas outras histórias paralelas aqui. Tá? E em 2 Crônicas 18, eventualmente, nós também temos alguma coisa a respeito deste rei. Muito bem, ele foi um rei idólatra. Aliás, diz a palavra que ele foi o pior dos reis de Israel. Nenhum dos reis se compara a este rei, tal a sua idolatria. E esta idolatria não se deve só a esta herança que estava vindo, como nós estamos vendo, de todos os reis de Israel, porque até agora todos eles foram idólatras, todos eles foram maus diante de Deus. Mas uma coisa interessante é que ele teve um reforço externo. Quem é esse reforço? Jezabel. Jezabel, filha de Etbaal, da Fenícia. E lá eles adoravam Baal e toda a sua corte de ídolos, Astarote, Aserás, enfim, uma série de ídolos. E ela trouxe tudo isso para dentro do reino de Israel. E ela tinha uma influência muito grande no rei. Ele constrói, altos de adoração, lugares altos para adoração, e os chamados postes ídolos, que eram imagens de deuses, principalmente de Baal e de Aserá. Jezabel vai influenciar, então, Acabe para que todos os profetas do Senhor sejam exterminados. Então ela faz uma campanha contra todos os profetas, todos aqueles que servem ao Senhor, todos aqueles que eram fiéis a Deus, eles foram exterminados, eles foram mortos por Jezabel e por Acabe. Porque os dois trabalhavam em conjunto nisso. Nós vamos encontrar apenas alguns profetas sobreviventes e atuantes, principalmente Elias. Elias tem o seu ministério nesta época e ele vai trabalhar incessantemente para que o povo perceba que esta maneira de agir era contrária a Deus e irava a Deus, afligia a Deus. E nós vamos encontrar também Obadias e Micaías, que vão também fazer algumas profecias e que vão também desempenhar o seu papel. Eles vão instituir, uma vez afastados todos os profetas de Deus, todos os seguidores de Deus, eles vão instituir sacerdotes, templos, lugares para Baal. E isso faz com que não só eles pequem e levem a ira de Deus, mas também com que o povo peque. Os representantes aqui têm um papel muito importante, porque eles seguem, o povo segue o agir, o comportamento dos reis, dos governantes, dos representantes.
Então, eles, instituindo sacerdotes, eles levam, inclusive, o povo a pecar. Muito bem, as principais guerras que Acabe travou são estas aqui. Então, talvez o inimigo mais proeminente seria Ben-Hadad da Síria. Ele fez guerra com Ben-Hadad e é interessante, amados, que nesta guerra contra Ben-Hadad, essa história está contada no capítulo 20 de 1 Reis. Nesta guerra aqui, Deus, através dos seus profetas, fala a Acabe que ele vai entregar Ben-Hadad nas mãos de Israel. Então, o que acontece? Ben-Hadad, ele vai contra Israel e ele, num primeiro momento, ele vai cercar, ele vai assediar Samaria. Lembrem-se que o reino, ele passa por várias capitais. Então, num primeiro momento, Siquém, depois Tirza. Neste momento aqui, Acabe já está reinando na capital Samaria. Então, Samaria é a capital. E Ben-Hadad ataca a capital. O que acontece é que Deus vai falar a Acabe que ele entregará Ben-Hadad nas suas mãos. E ele diz para que Ben-Hadad preste atenção no que ele vai fazer, porque é Deus que está entregando Ben-Hadad nas suas mãos. Numa primeira guerra, eles ganham, e essa guerra acontece no monte. Ben-Hadad, insatisfeito com isso, reúne o seu exército de novo e ele ataca de novo. Olha que coisa interessante aqui no versículo 28, do capítulo 20 de 1 Reis, diz assim: chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Esta prova não era só uma prova para Ben-Hadad, era uma prova para Acabe. Havia aqui um movimento de mostrar a Acabe o poder de Deus e afastá-lo dos ídolos. O que acontece é que, efetivamente, Deus entrega nas mãos de Acabe a Ben-Hadad, só que, ao invés de Acabe matar o Ben-Hadad, ele faz o quê? Ele conversa amigavelmente com Ben-Hadad e solta Ben-Hadad. Então, Deus manda o seu profeta novamente e disse o seguinte no 42. Disse ele ao rei: assim diz o Senhor, libertaste o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, a tua vida responderá pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. Nesse momento aqui, ele cai em si, e aí ele rasga as suas vestes, tá certo? Mas, de qualquer maneira, esta profecia vai acontecer dali a pouquinho, dali a pouco isso vai acontecer, ou seja, Deus vai cobrar isso de Acabe. Ele fez guerra também com Damasco, ele fez guerra contra os assírios e contra os sírios, como a gente viu aqui. Uma outra guerra que acontece é uma guerra entre ele e a Síria. E é nesta guerra que ele vai acabar morrendo. O que nós vemos aqui é no capítulo 22, Josafá pede ajuda de Acabe para recuperar as terras que lhe pertenciam. E neste preparativo, Micaías
que a gente falou para vocês que era um dos profetas que havia sobrevivido, Micaías profetiza a morte de Acabe. Desta sua morte, a guerra acontece depois deste episódio aqui da vinha. Então a gente deixa a morte um pouquinho mais para frente, porque eu quero falar de um fato importante aqui, que Elias também participa. O que acontece é que Nabote tinha uma vinha ao lado das terras de Nabote, eram vizinhas às terras de Acabe. E Acabe desejou as terras de Nabote. Conversa com Nabote, Nabote diz, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque estas terras são herança dos meus pais. Eu não posso simplesmente me desfazer destas terras. Isto era costume, era regra naquela época. Terras eram de herança e elas não podiam ser negociadas desta forma. O rei ficou muito triste, foi para casa bicudo, cabisbaixo, etc. E Jezabel percebeu isso tudo, perguntou o que estava acontecendo, ele contou, e Jezabel achou que aquilo não era um comportamento de rei. Então, o que ela fez? Ela arregimenta, ela paga para falsos testemunhos e Nabote ele é julgado. E neste julgamento, estas falsas testemunhas levantam, então, fatos que Nabote não havia cometido, não havia feito, crimes que ele não havia feito. De qualquer forma, pelas testemunhas, ele é condenado à morte por apedrejamento, e o seu sangue foi derramado, então, e ele é morto por conta disso. Elias vai até ele e fala com ele sobre isso. Neste episódio aqui, Elias falando sobre a morte injusta de Nabote, diz que Acabe teria uma morte semelhante e que o seu sangue seria lambido pelos cães e que o seu sangue estaria em águas onde prostitutas se banham. E aí vem a história de Josafá, que pede ajuda. Então, quando ele vai para a guerra, ele é ferido no peito, ele é ferido no tórax, atinge os pulmões e ele sangra a batalha todinha. Ele está num carro de guerra, ele não consegue sair da batalha e ao fim do dia, então, ele acaba morrendo. Ele acaba morrendo e o seu carro fica encharcado do seu sangue. Este carro, então, depois que ele é retirado do carro, esse carro vai até um tanque onde ele é lavado. Este tanque era o tanque onde as prostitutas se banhavam. E o sangue que foi lavado dali, ele é lambido pelos cães, conforme a profecia de Elias. Quem era Jezabel? Então vamos para o segundo, por isso esse vídeo é um pouquinho mais longo, porque nós temos dois personagens aqui. Quem era Jezabel? Jezabel não era do povo de Deus, Ela vinha da Fenícia, ela era filha de um rei fenício, Etbaal. E Etbaal sempre dominou, ele foi rei à custa de violência, à custa de assassinatos. Então, quem se metia no seu caminho era eliminado, era assassinado. E ele pôde reinar por 32 anos. A Fenícia era um centro de adoração a Baal e a outros deuses, a Asterote, a Será e todos os outros deuses. E então, quando Jezabel vem para o reino, ela traz toda esta carga idólatra com ela. Ela adorava, portanto, a Baal e ela institui isso. Ela leva o seu marido Acabe a instituir esta idolatria como algo de governo, como algo próprio dele. Elias é o principal inimigo de Jezabel,
como de Acabe, não que ele fosse inimigo. Na verdade, ele estava, durante o seu ministério, ele estava colocando as coisas claras, conforme Deus estava falando para ele, mostrando para ele. Existe aqui na passagem 18, 19, do capítulo 18, 19, existe aquela passagem bastante conhecida entre Elias e os profetas de Baal. Se você não lembra, nós temos um vídeo sobre Elias, dá uma olhadinha que lá nós falamos sobre isto também. O que acontece é que existe uma profecia de Elias contra Jezabel, né? Deus dizendo o que vai acontecer com Jezabel, que ela seria morta e ela seria comida pelos cães. Veja que o seu marido teve o seu sangue lambido pelos cães, e aqui nós vamos ver que ela seria comida pelos cães. Amados, não só naquela época, mas hoje também, quando uma pessoa não é enterrada, quando ela é deixada, isso significa o mais alto grau de humilhação. Mais alto grau de humilhação. Principalmente eles que eram reis. De qualquer forma, isso efetivamente acontece quando Jeú, no cumprimento das profecias que foram feitas, ele vai até Jezabel e ela é jogada de cima de um dos andares do palácio e ela cai, os cavalos passam por cima dela e Jeú demora um pouquinho para juntar o corpo. Quando ele manda juntar o corpo para enterrar, já não existe corpo, existe pedaços, apenas mãos, enfim, pedaços dela para ser enterrados, cumprindo-se então a profecia de Elias. Amém, amados? Bons estudos.